voltar. Só tenho você, Deus. Então assim, não tem para onde ir. Se eu sair daqui, desse ambiente, desse mover, se eu sair da sala do trono, da presença de Deus, para onde que eu vou? Como é que eu vou viver sem isso? É isso. Então... Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está nos assistindo ao vivo, é bom dia. Mas para você que está chegando aí, né, durante o dia, na correria, não conseguiu pegar o ao vivo, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Estamos iniciando o Pontes Podcast. E hoje nós temos um convidado super especial. Mas antes de entrevistar ele, antes de apresentar ele, eu quero que você me ajude, curtindo, compartilhando e comentando. Envie para o máximo de pessoas possíveis. Clica aqui no coraçãozinho já, clica aqui no link, né, envia para as pessoas. Comente também, faça perguntas para que a gente possa interagir aí depois do podcast. Coloque aqui também nas perguntas pessoas que vocês querem ouvir, pessoas que vocês querem que esteja aqui nessa mesa, aqui na nossa mesa aqui. Só tem só que tem que passar pelo nosso crivo, que você sabe que para entrar aqui tem que ter um só Deus, uma só família e uma só igreja, um só ministério. Tem que ser um homem de aliança ou uma mulher de aliança, né? Se prepare porque logo, logo nós vamos iniciar uma série com mulheres extraordinárias. Mas, sem mais demoras, eu quero apresentar ele que é casado, que é um homem de Deus, que é legendário, legendário 109352, é pai, filho, um grande homem de Deus e amigo, que Deus nos uniu aí, né? A gente já conversava, já se trombava aí nos corredores da igreja, mas, né, a gente conseguiu estreitar a amizade e tá conversando, e a gente viu que a gente tem muita coisa em comum e que a gente pode acrescentar aqui, né, no Pontes Podcast. Então seja bem-vindo, meu irmão Rafael Vidal. Glória a Deus, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, e antes de começar eu quero honrar meu irmão. Que é isso, hein? Né, fazer aquela... que a gente sabe o que é, né? Só quem, né, subiu a montanha sabe o preço. Obrigado. Que honra, que alegria estar aqui. Eu sei o quanto tem impactado vidas aí, o quanto tem feito a diferença esse podcast, não só o podcast, mas você como instrumento de Deus aí sendo usado. Muitas pessoas me procuram e falam realmente, cara, glória a Deus pela vida do Lucas, pela vida dele, o que ele tem feito. Na nossa igreja, a gente tem visto Deus usar muito você. E estou muito feliz de estar aqui, é uma honra gigantesca. Não imaginei estar nessa mesa tão logo, mas estou muito feliz mesmo. A gente veio conversando esses dias aí e fiquei muito, muito, muito feliz e honrado com esse convite. Obrigado. É engraçado porque tem as conversas intencionais, né? E tem as conversas de corredores, né? Sim. E às vezes aquela conversa que não é intencional, uma conversa de corredor, ela tem um impacto monstruoso nas nossas vidas, né? Por isso que a gente não pode menosprezar um momento, um ambiente, não achar que as coisas são por acaso, né? Mas para a gente conhecer mais, fala, né, a sua esposa Priscila, seus filhos, apresenta eles pra gente, a sua profissão. Sim. Então, eu tenho a Priscila, minha esposa, conheci a Priscila na igreja, ali num evento, foi muito engraçado, porque nós temos duas filhas, né, Isabela e Mariana, e uma tem 8 anos, a outra tem 6, e eu conheci a Priscila, foi muito interessante, eu estava chegando na Sara, e eu tinha ali 18 anos e eu tinha feito um compromisso com Deus, uma aliança. Naquele tempo de adolescência eu nasci no Evangelho, nasci dentro da igreja, minha mãe ali dormia no banco da igreja, né, como diz. E eu cheguei na Sara e eu tinha vivido uma adolescência muito conturbada, né? Eu tinha tido depressão severa, eu tinha tido momentos onde eu quis... sabe quando você fala assim, eu vou sair da igreja, vou me distanciar, mas você não consegue. Vinha o Espírito Santo, vinha as palavras, estava falando com um amigo ontem, vinha até a palavrinha da escola dominical lá, a tia mostrando os bonequinhos, falava assim, cara, eu não consigo sair. E por mais que às vezes acontecesse algum momento, eu falava, não, eu vou sair, não aguento mais. E aí vinha o Espírito Santo e tocava a minha vida de alguma maneira. E ali na adolescência houveram aqueles momentos onde o pessoal começava, vamos pra festa, não sei o quê, a menina ali tá te dando mole, não sei o quê, fica com a menina.
E aquilo me incomodava muito, porque eu falava assim, cara, eu não vou fazer isso por acaso. Eu não vou ficar com qualquer pessoa, eu não vou fazer... E ali eu fiz uma aliança com Deus, mesmo tudo conturbado, eu estava naquela dificuldade, mas eu falei com Deus assim, Deus, eu não vou namorar ninguém, ficar com ninguém por acaso. Falei assim, eu só vou namorar com alguém quando eu tiver certeza que aquela pessoa é a pessoa que eu quero casar. E eu fiz esse compromisso com Deus, eu orei, fiz isso, e ali eu tinha uns 14 anos, 15 anos. Ensino médio ali começando e tudo. E eu mantive aquilo, e aí eu fui para um evento da Sara, eu estava na transição indo para a Sara, e aí fui para um evento da equipe. E aí, na época, estava ali, o meu líder ia casar com outra líder, e aí fizeram, vamos fazer uma reunião de todo mundo, que a gente vai casar, vai juntar as equipes, aquele negócio. E aí eu cheguei, cara, eu vi a Priscila. Falou, pronto. A hora que eu olhei para a Priscila, eu falei assim, cara, eu vou casar com ela. Foi assim, foi um negócio assim, eu falei, essa é a mulher que eu quero casar. E foi de imediato, assim, aquele negócio de falar amor à primeira vista, né? Eu olhei para ela e eu falei, eu vou casar com ela. E começamos a conversar, e aí chegou, foi muito engraçado, passou uma semana, lembra do MSN, né? Ficava falando do MSN, e aí eu peguei e falei para ela assim, eu quero namorar com você uma semana. E ela falou, tá louco, eu nem te conheço, o que você tá falando? a gente tá começando a se conhecer agora, a gente tem que construir, e as coisas não são assim e tal. E aí eu falei, cara, então eu vou construir, eu falei para ela, eu vou construir então. E eu vou namorar com você. E ela deu risada, falou, não, nada a ver e tal. E ali foi, né? E durante 2 anos, eu acho que eu pedi para namorar com ela umas 100 vezes. E ela me rejeitando. E ela falou, não quero, não. E eu mantive aquilo ali, eu falei, cara, eu vou casar com essa mulher. E aí, durante esses 2 anos, teve um momento que eu peguei e falei para ela assim, um dia eu vou casar com você. E ela riu, falou, para, você é muito besta. A gente ficou muito próximo, a gente ficou amigo e tal, era da mesma equipe ali. E ela falou, você tá falando besteira, para com isso. Eu falei, não, eu vou casar com você. E no dia do nosso casamento, eu vou chegar no altar, eu vou virar para você e dizer, eu disse que ia casar com você. E aí ela riu e tal, e ficou naquilo ali. E aí foi 2 anos, a gente começou a namorar. E aí foram 5 anos de relacionamento, ela foi embora para outro país, foi para a Alemanha. Ficou quase 2 anos na Alemanha com o pai dela. E a gente namorando à distância. E não tinha ligação de vídeo, não tinha um WhatsApp. Né? Cara, e a gente manteve. E eu falei, eu vou casar com a Priscila, porque nós temos propósito. E a gente decidiu isso. E aí, quando ela voltou, enfim, nós noivamos, casamos. E hoje estamos... E no dia do casamento eu fiz isso. Ela não lembrava que eu falei isso pra ela. E aí, na hora que eu falei, ela falou, cara, não é possível. Você ficou guardando esse negócio. Eu falei, não, mas eu disse porque eu tinha um propósito. E graças a Deus, hoje eu posso dizer que ela é a única mulher que eu beijei na minha vida. Né? É a única mulher que eu tive toda a minha vida. E ela também. Então, assim, nós dois nos guardamos um pro outro. E, assim, é incrível, é maravilhoso, porque propósito de Deus, né? É uma decisão que faz toda a diferença. É muito bom, né? É muito bom escutar uma história dessa, porque a gente vem numa geração... Né? Eu fui ensinado assim, né? Eu fui ensinado pelos meus pais, pelos meus amigos, que você primeiro tinha que experimentar. Você primeiro tinha que experimentar como que você vai casar, porque para eles conhecer era sexo, conhecer era esse relacionamento mais profundo. Como é que você vai saber se dá certo? Né? Como é que você vai saber se é bom, se dá certo, se é bom, se dá certo, se é bom, ou se você vai gostar, né? Se você não conheceu a pessoa, né? Sim. E nesse conhecer, você vê pessoas durante 5, 10, 15 anos aí dizendo que estão namorando, que estão noivando e não casam, né? Sim. E não tem um verdadeiro propósito, né? Sim. E é engraçado que antes da gente orar para começar aqui o nosso Pontos Podcast, porque aqui a gente sempre inicia com uma oração, né? Porque a gente sempre busca um direcionamento de Deus. E o que eu costumo falar sempre aqui é que nós não temos combinado. O combinado é deixar Deus fluir. Né? Eu escrevi uma palavra que escrevi assim, escolhas. Né? O homem, ele é conhecido não pelas escolhas que ele toma apenas, mas pelas aquelas que ele consegue sustentar. Né? E você sustentou uma escolha. Você sustentou uma escolha debaixo de uma direção, de algo que Deus tinha trazido para você, né? De se manter ali dentro do relacionamento, de se manter em santidade,
porque não é fácil, né, se manter em santidade, né, se manter separado, né, ali para Priscila, e mesmo antes de conhecer ela, né? Mesmo antes de conhecer ela. Porque às vezes quando você está ali envolvido no relacionamento, é até mais fácil. Porque você fala assim, cara, eu vou casar, você já tem um plano futuro. É palpável, né? Tá ali, né? Vai tipo acontecer. assim, vai acontecer. Sim. Agora, quando você não tem nada, cara, se manter em santidade não é fácil, entendeu? Né? Eu sei porque eu conheci o mundo e eu conheci, né, a santidade, estar em santidade na igreja, né? Ao contrário de você, eu fui amigo da Abigail, nós éramos amigos há 3 anos, né? Nós éramos irmãos discipulado amigos, nunca tinha surgido nada assim. Tranquilo. Nem da minha parte, nem da parte dela. Segundo ela, que da parte dela não, né? Não sei. Será? Tô brincando. Mas assim, e aí uma brincadeira com o nosso círculo íntimo ali, surgiu uma brincadeira, veio um interesse, e com o interesse começou a florescer o interesse, e eu lembro que o que me marca até hoje foi porque eu vi ela em cima do altar tocando. Tava tocando flauta na apresentação de Natal. Cara, eu olhei para aquela mulher de uma maneira diferente. Eu falei, cara, que mulher extraordinária, que mulher linda. Naquela hora, meus olhos se abriram e ali, né, um mês depois, a gente estava namorando. Sim. Um mês depois, a gente estava namorando e depois, 10 meses depois, a gente já tinha casado. Né? Foi muito rápido e nós temos aí, né, 16 anos. Vamos fazer agora 16 anos de casado. Então, para você que acha que tem que namorar muito, eu quero te dizer que, meu irmão, aqui foi 10 meses, namoro, noivado e casamento. Né? Então, assim, não é muito nem pouco, é o que você sustenta, a escolha que você sustenta. E quais as escolhas, ou qual a escolha mais importante da sua vida que você decidiu sustentar? Cara, eu tenho certeza, né? A escolha mais importante da minha vida, sem dúvida, foi aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Porque o pessoal fala, você nasceu na igreja, mas foi uma escolha ali ao longo da minha caminhada, certo? Não foi algo que eu herdei simplesmente, mas foi algo que eu decidi. Eu teve um momento na minha vida onde eu tinha minha autonomia, certo? Eu estava ali, estava na igreja, estava andando ali, sendo levado por alguém, e houve um momento em que, de fato, eu decidi. Foi ali, mais ou menos, nos meus 12 anos de idade, eu lembro que eu tava num culto, e eu já estava acostumado com aquela rotina de culto, de tudo, de ir para a igreja todo domingo, toda terça, todo dia praticamente, né? A gente tinha e aconteceram alguns momentos muito incríveis da minha vida, de experiências com o Espírito Santo. Com 5 anos de idade eu fui batizado no Espírito Santo, eu recebi uma visitação do Espírito. Teve momentos, minha mãe conta que depois disso, com 6 anos de idade mais ou menos, as pessoas doentes, eu ia lá, orava e as pessoas eram curadas. Eu tinha muita fé nisso. E Deus inclusive falou com ela que o meu nome, Rafael, né, que vem de El Rafa, né, que é o Deus que cura. Então Deus me deu essa bênção, e assim as coisas aconteciam e era sobrenatural. Eu lembro de uma experiência que eu nunca me esqueci. Eu tinha uns 9, 10 anos de idade, e 10, acho que por aí, 10, 11 anos, e tinha um culto na igreja que era a Tarde da Vitória, e era segunda-feira de tarde. E era um culto de campanha, como a gente tem hoje, o culto de terça-feira, o culto da fé e tal. E a gente fazia os pedidos de oração, escrevia e colocava lá no altar e orava. E eu comecei a fazer os meus pedidos. Né? Eu comecei a buscar a Deus nas coisas que eu queria. Falei assim, vou fazer aqui e tal, vou colocar. E aí eu cheguei ali e comecei a fazer uma campanha. E, cara, eu escrevi nessa campanha, eu coloquei assim, eu queria uma televisão de 29 polegadas, que na época era assim, era um cinema. Não era era uma TV de 29 polegadas, ninguém tinha. Uma TV de 29 polegadas, um PlayStation, que tinha acabado de lançar, ninguém tinha também, e um Chevette verde com teto solar. Essa era a minha campanha. Então você vê, coloquei lá e eu tô lá orando toda semana indo, e ninguém sabia dos meus pedidos. E aí, cara, chega um dia, eu tô em casa, e aí minha mãe, não sei o que, tal, presente para vocês, não sei o que, ela chamou os filhos, né? Nós somos 5 lá em casa. E aí ela falou, eu comprei um presente para vocês. E tinha um rapaz que ela olhou no classificados lá e chamou o cara para comprar para nós um PlayStation.
Chegou o cara com o PlayStation. E aí eu falei, cara, não acredito, Deus está me dando o meu pedido, né? Chegou o cara com o PlayStation e esse cara falou assim, no meu carro ali tem uma TV de 29 polegadas que eu estou vendendo. Se você quiser, eu faço o pacote. E minha mãe comprou a TV de 29 e o PlayStation. Eu falei, cara, eu fiquei assim, meu Deus, não é possível. E aí passou mais uma semana, 2, meu pai recebeu uma grana do banco, chegou com um Chevette verde. Caraca. Eu falei, não é possível. Eu falei, Deus existe, né? Deus está vendo. E ninguém estava vendo os meus pedidos. Né? E é algo muito sobrenatural. Assim. Só que ali eram experiências pontuais, como a gente vê assim, aconteceu algo, que legal. Pô. Mas você ter uma experiência, uma decisão por Cristo, de você realmente entender e falar, cara, eu preciso andar com Cristo, eu preciso viver isso aqui de fato. Foi ali com os meus 12 anos de idade, eu estava num culto, o pastor pregou normal ali, terminou a pregação, e Deus começou a falar comigo ali. Mais ao final da pregação, Deus começou a falar comigo. E eu senti o desejo de ir para o altar e aceitar a Cristo, com 12 anos de idade. E aí eu fui, aceitei e tal. O pessoal falou assim, mas você já está aqui e tal. Eu falei, não, mas eu agora eu entendi. E aí eu decidi me batizar nas águas. E aí eu permaneci ali, na época tinha um curso de batismo, eu fiquei ali e fiz o curso e me batizei. E eu sei, né, eu tenho certeza que essa sim foi a decisão mais importante da minha vida. Foi a decisão que eu tomei e que eu sustentei até aqui, né, até hoje. Eu falo assim, eu já pensei em fazer coisas no mundo. Sim. Eu já pensei em ir lá, eu vou para lá, eu vou ver como é que eu vou experimentar e tal. Mas eu nunca pensei em desistir da minha decisão de andar com Cristo e de viver de fato o evangelho. E teve vezes que eu falei assim, e se eu saísse, né? Eu pensava muito sobre isso. Se eu saísse da igreja, se eu abandonasse, se eu fosse para o mundo. E todas as vezes que eu pensava nisso, cara, me dava uma angústia. E eu começava a pensar assim, como é que eu vou viver sem isso? Como é que eu vou viver sem o Espírito Santo? Como é que eu vou viver sem a palavra? Como é que eu vou viver sem essa experiência que eu tenho? Que nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos de maior dor, nos momentos que eu estou triste, nos momentos que eu estou com peso nas minhas costas, é a Ele que eu recorro. É o joelho dobrado. É a lágrima que rola do rosto. É o louvor que eu coloco ali e Deus começa a me encher, sabe? É uma palavra que eu escuto e ela transforma o meu ambiente aqui. Ou seja, eu fico sempre pensando, como que vive sem isso? Como que eu consigo viver uma vida distante disso? E eu não entendo. Eu falo assim, como é que as pessoas conseguem? É igual aquela música, né? Quem já pisou no Santo dos Santos? Não sabe viver, né? Não sabe viver em outro... E é isso, cara. A gente... E aí, falando de música, né? Eu sou do louvor e tal, desde criança que eu canto na igreja. E tem essa outra música que é um versículo que fala: para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus. Então assim, não tem para onde ir. Se eu sair daqui, desse ambiente, desse mover, se eu sair da sala do trono, da presença de Deus, para onde que eu vou? Como é que eu vou viver sem isso? É isso. Então... Cara, isso é muito forte porque eu penso exatamente assim, sabe? Eu sinto isso, vivo isso. E às vezes a gente vê as pessoas trocando, né, a experiência, o que ela viveu em Deus, tudo que ela recebeu em Deus, sabe? Tudo uma história, né? Um lastro, né? De fé, de graça, de amor, de arrependimento. Literalmente por conta de um prato de lentilha, né? Sim. Às vezes se deixa levar por conta das fofocas, da mentira. Às vezes se deixa levar por conta de uma decepção. Sim. Às vezes se deixa levar por conta de uma paixão. Às vezes se deixa levar por conta de um copo de bebida, um cigarro, uma droga ali, um prazer momentâneo, né? Sim. E a gente vê grandes homens, grandes histórias se encerrando, se perdendo. Grandes histórias realmente ali, né? Deixando de se cumprir. Porque o homem, né, e que esse podcast a gente fala sobre a mulher também, sobre o casamento, mas é voltado para o homem, né? Porque o homem não esquece disso. Sim. E é uma coisa que eu peço para Deus, Rafa, sempre: não me deixe esquecer do que é mais importante. Não me deixe esquecer que eu tenho que estar no altar. Não me deixe esquecer que eu não sou merecedor, sim, entendeu? Que eu preciso disso daqui. Né? Tem um versículo que diz assim, né? Mesmo fazendo tudo,
ainda, né? Ainda sou servo inútil, Sim, entendeu? sim. Por quê? O que é ser servo inútil? Não é que você não serve para nada. É porque dentro do seu coração você fala assim, cara, eu ainda podia fazer mais. Eu ainda posso fazer mais. Não é suficiente. Não é suficiente. Né? Então, assim, eu penso muito nisso, sabe, cara? O que eu posso fazer mais para Deus? Sim. A gente tem vivido momentos gloriosos através do Legendário, do nosso ministério, de tudo que nós temos construído como homem, de um legado que não começou hoje, né? Que a gente já vem construindo aí, né? Há 5, 6 anos que eu venho trabalhando, falando de homem, falando de paternidade, masculinidade, mas agora nós estamos colhendo muitos frutos, mas mesmo assim eu ainda falo, Deus, ainda é muito pouco. É pouco. É muito pouco. Fortalece, guarda o meu coração, me dê graça, me dê entendimento. Porque uma coisa que você falou sobre os seus pedidos ali de criança que é muito forte é que às vezes a gente acha que quando a gente recebe ali um copo d'água, né, a gente pede por um copo d'água e aquele copo d'água mata a nossa sede, ele está matando só a nossa sede, mas não. Todos que estão à nossa volta estão sendo abençoados. Sim. Todos que estão à nossa volta estão recebendo da parte daquela bênção que seria só para você. Sim. Mas Deus ele é tão grandioso que ele dá além disso, né? E dá além Transborda, disso. né? Transborda. E o contrário também é verdadeiro. Quando você se desvia, quando você peca, quando você erra o caminho, todos que estão à sua volta também sofrem. Sim. Então isso é você saber escolher, sabe? Sustentar as suas escolhas. Porque, como eu falei, né, nós vivemos hoje num mundo onde temos muitas escolhas, muitas opções, e não é ruim. Eu não acho isso ruim. O que eu acho ruim é porque, diante de tantas escolhas, os homens, ele não está conseguindo sustentar. Ele não sabe. Ele vai sair de casa, ele passa 2 horas escolhendo uma roupa porque tem tantas opções. Né? Estou dando um exemplo besta, entendeu? Mas isso condiz com tudo. Tudo que ele está vivendo. E é uma questão, quando você fala assim de escolhas, você falou um negócio muito forte, que você falou assim do quantos homens grandes, homens de Deus, pessoas se perdem, né? Porque se decepcionam, porque tem um problema, porque tem uma situação que ele não conseguiu controlar. E isso, eu vejo assim, é muito uma questão de, primeiro, sustentar a escolha, é o que você falou, decisão e foco. Aonde está o nosso foco? Né? O que é de fato, o que eu estou mirando e olhando de fato. Por quê? Porque essa questão do milagre que a gente falou, né? Aconteceu um milagre sobrenatural lá na minha vida, eu vi o mover de Deus e eu sabia que era Deus que tinha feito. Na minha inocência ali de criança, eu estava pedindo algo e eu tinha certeza que Deus me daria aquele algo. Essa é a graça da criança, né? A criança ela tem tanta certeza, ela tem tanta a inocência, aquela certeza de que, cara, vai acontecer. Não é pode ser que agora. Não, vai. Eu estou pedindo para Deus, Deus é o dono de todas as coisas, ele é poderoso, ele vai me dar, ponto. Eu creio nisso. Então a criança tem aquela a pureza de crer independente das circunstâncias. Chega a dizer que chega a ser palpável. Palpável, né? É algo assim que aconteceu um parênteses aqui, aconteceu uma situação super interessante com a Ana, que era uma moça que trabalhava lá em casa, cheia de fé também, mulher de Deus, e ela tinha uma menina, né? Tem uma menina, a Elisa, e aí aconteceu que ela se machucou, ela caiu, sofreu um acidente, e aí ela ficou com uma sequela desse acidente, bateu a cabeça, caiu muito alto. E graças a Deus, Deus guardou. E ela ficou com uma sequela, foi no médico e o médico falou, cara, isso aí não vai resolver. Ela ficava piscando o olho. Falou assim, isso aí tem que viver com isso e acostumar. Não tem como, não é uma coisa que vai curar, que vai resolver. Aí tem fisioterapia, tem algumas coisas para tentar, né, melhorar, mas ela chorava porque não conseguia estudar, não conseguia assistir o desenho. E aí, cara, a Ana pegou e falou para ela assim, filha, ora a Deus porque Deus vai te curar. Eu creio que Deus vai te curar. E aí passa o tempo e tal, e aí chegou, e disse que ela chorava e sofria com aquele negócio, e a Ana preocupada, orando e falando com a gente e tal. Chegou um dia, ela disse que estava em casa, e aí olhou para a Elisa, e a Elisa estava assistindo desenho normal. Falou assim, filha, o que aconteceu? O seu olho não está mais piscando? Disse que ela virou na maior naturalidade e falou assim, uai, mãe, você falou que Deus ia me curar, eu fui na igreja, pedi para Deus me curar, ele me curou. E você não me falou nada. Ela falou, falar o quê? Você não falou que ele ia me curar? Ele me curou. Tipo assim, um negócio que para nós devia ser assim. Sim. Só que, caramba, olha o que aconteceu. Mas você pediu e Deus fez.
E você não tinha fé para isso, e Deus não é poderoso para fazer, e ele fez. E a criança falou assim, não, tudo bem, me curou, eu fui lá, orei, tá resolvendo. Então, você vê assim, aquela certeza que às vezes é o quê? A gente fica pensando demais. Ah, mas e se, mas e não sei o quê, mas a vida... Cara, fé, certeza, foco. A gente tem o triste o hábito, né? O triste hábito de dificultar a vida de Deus. Entendeu? O que é grande, o que é impossível para a gente não é nada para Deus. Verdade. E muitas vezes nós ficamos dificultando, colocando si. Sim. Mas se... Né? Eu tenho uma história engraçada dessa, da Mariana. A Mariana, minha filha, ela tem 11 anos hoje, ela devia ter 9 anos na época. Tem a Mariana também, a Mariana. E ela tá uma moça linda, né? E ela um dia chegou em casa e falou assim, pai, eu quero um gato. Eu falei, cara, o que essa menina quer com um gato, velho? Não, eu quero um gato, pai, me dá um gato e tal. Eu falei, filha, nós temos 3 cachorros aqui em casa. Velho já, tipo assim, cachorro já criado. Como é que vai ter um gato aqui, cara? O cachorro vai matar. Filha, é impossível, não tem como. Não, pai, mas um gato é tão lindo, isso, aquilo, papapá. Aí eu falei assim, filha, faz assim, ora, vamos orar para Deus. Vamos orar, quem sabe? Cara, ela tá bom. Ela foi pro quarto e foi orar. E orou. Orou um dia, orou 2 dias, orou 3 dias. Quero um gato, um gatinho. E eu falei, cara, como é que eu vou dar um gato para ela? Não que eu não gosto, eu até gosto, sabe? Não tenho problema nenhum. Eu falei, cara, 3 cachorros grandes aqui, né? Eu tenho uma Bull Mastiff, tem 70 quilos. Né? É só uma lambida dela já matou o gato, entendeu? E, enfim. Cara, um dia a gente estava finalizando uma célula aqui em casa, uma reunião de oração. E aí a gente começou a despedir do pessoal, era meia-noite já, 11h30, meia-noite. Tava indo embora o último casal, ela estava com a gente, a Mariana. E a gente foi até o portão, a cachorra foi até o portão também. E a gente despedindo do pessoal, demos um tchau. E aí eu vi um gatinho lá na ponta na esquina de casa. E aí esse gatinho começou a vir, miar, veio. A Mariana fez um carinho na cabeça dele assim, ele passou por dentro das minhas pernas, passou do lado da cachorra e entrou dentro de casa. E a cachorra não fez nada, ninguém fez nada, nenhum dos 3 cachorros fez nada. O gato literalmente entrou. Entrou, Deus minha. mandou eu vir aqui, tá? Tipo assim, aí a Mariana, pai, olha o gato, tá entrando, olha só, de quem que é? Eu falei, não sei, né? E aí a gente deu água pra ele, deu comida pra ele, né? Apelidamos ele aí de Caliandra, que é o nome do nosso condomínio, né? E enfim, ele ficou uns dias em casa, aí fica na casa da vizinha, vem pra cá, mas assim, o que é impossível pra gente, né? Não existe impossível pra Deus. Sim. Se Deus, né, tampou a boca de leões, né? Se Deus fez homens andar nas fornalhas que outros, quando foram abrir, se queimaram, né? Sim. Cara, o que é um gato, né? O que é um gato? Isso, são coisas tão pequenas para Deus e o problema é que, assim, o que eu vejo como um grande problema hoje é que as pessoas, elas pedem coisas para Deus, elas pedem coisas segundo as suas necessidades. O problema é que o nosso foco muitas vezes está errado. Né? E o que eu, falando desse testemunho, das coisas que aconteceram, a questão é, o nosso foco sempre tem que estar não no milagre que Deus pode fazer, mas no Deus que faz o milagre. Parece um clichê, mas é aquele negócio. Quando Deus faz algo na sua vida que você tem pedido para Ele, qual é a sua atitude? Ou quando Deus não faz, o que é pior, né? O que é mais difícil, qual é a sua atitude? Por quê? Porque no momento que Deus faz algo sobrenatural, e Ele faz, isso deve servir de testemunho. Isso deve servir para gerar fé em outras pessoas. Isso deve servir para eu poder dizer, cara, isso aconteceu na minha vida, eu vinha pedindo isso para Deus, Deus fez e está aqui, ó. O milagre está aqui. E está aqui para glorificar a Ele. Então, a diferença de você olhar para o homem, ou olhar para o milagre, ou olhar para a sua necessidade, e de você olhar para Deus, de fato. Né? Porque aquela coisa de você ir até Deus para buscar algo que você precisa, e não para buscar a Deus de verdade, de fato. E o foco que a gente vinha falando, que eu ia dizer, quando você se decepciona com algo e você se afasta de Deus, significa que teu foco não estava em Deus. Se você, o pastor lá fez um negócio que eu não gostei, o bispo, a igreja falhou comigo, eu me afastei de Deus. Sinal que significa que o teu foco não estava em Deus.
E a igreja tem esse costume, né, de colocar o foco em outras coisas, infelizmente. E a gente tem que olhar... uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que a gente tem que separar a igreja das pessoas, né? A gente coloca a pessoa como a igreja, entendeu? Sim. Então deixa a igreja ela é imutável, cara. Sim. A igreja, ela é de Cristo, entendeu? Sim. E as pessoas que somos nós, somos falhos. Então toda vez que você coloca, né, a sua visão nas pessoas e coloca as pessoas como a igreja, você vai sair da igreja. Sim. Agora, quando você... Calma aí, cara. O cara falhou. Deixa eu tirar a pessoa aqui. Exato. Vamos seguir. A igreja, ela é imutável, né? Perfeito. Porque o nosso foco... Isso é um peso para nós, é um problema para nós e é um problema até para quem está lá. Se você coloca o cara numa posição de que ele é infalível, de que ele está no lugar de Deus, um líder, um pastor, seja quem for... Você está colocando, né, aquela pessoa num lugar que não deveria ser dela. Aquilo é uma pressão e é um peso para ele, e aquilo também é um problema para você. É um problema para a igreja, é um problema para quem está ali. Porque na hora que aquele cara falhar, e vai acontecer, porque nós somos homens, é impossível que não haja falhas, na hora que aquilo acontecer, aquilo quebra uma imagem que você tinha de que aquela pessoa ou aquela igreja era perfeita. E não é. Se o nosso foco está em Cristo, imagina quantas decepções nós tivemos. Ao longo de... Eu estou há 20 anos na Sara, eu estou há 37 anos, eu tenho 37 anos, nasci dentro da igreja. Quantas decepções nós vivemos? Quantos homens de Deus nós vimos errar, cair? Quantas falhas dentro da igreja? Quantas decisões tomadas que a gente não concordou, que foram realmente problemáticas? E nós permanecemos em Deus. Por quê? Porque o nosso foco precisa ser Ele. A nossa visão, a nossa decisão precisa estar nele, pautada nele, e não nas coisas externas, nas coisas da terra. Se a gente olha para a eternidade, se a gente olha para o tamanho da eternidade, para aquilo que nós estamos construindo no reino e nele, a gente desfoca dessas coisas que são tão pequenas. Né, que são passageiras. Eu acho que uma das coisas que faz o homem de Deus permanecer, a pessoa permanecer, é ela olhar para ela mesma e ver que ela não é perfeita. Exato. Entendeu? E ver que ela não é perfeita. Nós fazemos parte de uma igreja perfeita, mas nós somos imperfeitos. Homens imperfeitos, né? Buscando um Deus perfeito. Sim. E não homens perfeitos buscando um Deus imperfeito. Exato. Né? Então nós entendemos isso. E a diferença, eu acredito, é justamente isso, porque nós decidimos sustentar a nossa escolha. As nossas escolhas, sabe? A escolha de permanecer em Cristo, a escolha de fazer parte de uma comunidade, a escolha de florescer dentro dessa comunidade, a escolha de ser um homem de Deus ali, de ser referência. Fazer a diferença. Né? Fazer a diferença. É engraçado que as pessoas, quando perguntam para mim assim, tem quantos anos você está na Sara Nossa Terra? Eu falo, cara, 22 anos, as pessoas assustam. E não era para assustar. Eu fiz 20 agora. 20, e não era para assustar. E sabe por que as pessoas assustam? Não é porque a minha igreja é imperfeita ou é perfeita, é porque elas não conseguem sustentar as decisões dela. Ficar tanto tempo constantes e decididos ali em um lugar. Num lugar só. Quando você vai ver essas pessoas que assustam, são pessoas que ficou 5 anos num lugar, 3 anos em outro, 2 anos em outro, 10 anos em outro, 5 em outro, e ficam pulando, sabe? E a Bíblia alerta sobre isso, né? A Bíblia fala, levados por qualquer vento de profecia. Né? Aqueles que são conduzidos por qualquer... não, me decepcionei aqui, não gostei. Aí voa para outro lugar. Não, aqui, aí voa para outra igreja. Aí vai para outro ministério, vai para outra igreja, para outra religião. Aí muda para outro lugar. Aí não, agora eu vou ficar em casa e eu mesmo vou... Aí fica naquela, né? Sendo movido por qualquer vento. E quantos ventos nós temos hoje? Redes sociais, gente falando tudo o que quer, do jeito que quer, e interpretando, e falando, e falando, e falando. E é muito... o volume de informação que você recebe. Né? No mesmo dia você pode ouvir 50 doutrinas diferentes em 10 minutos. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas que nos movem, que não são pautadas muitas vezes diretamente na palavra. Né? Aquilo que realmente é a essência. E a gente vê pessoas que não leem mais a Bíblia, pessoas que não buscam mais a Deus na sua intimidade, que não têm vida de devocional com Deus, que não têm intimidade e relacionamento de fato com Deus, e elas estão ouvindo outras pessoas e não estão indo meditar na palavra.
que é a essência de fato, que se você começa a ler todos os dias a palavra, o Espírito Santo começa a falar com você, começa a mudar a sua vida. É engraçado que me veio aqui um exemplo, né? Eu tenho um irmão mais novo, Matheus Ponte, você conheceu ele? Ele tem diabetes, né? Adquiriu, acho que é a tipo 2, aquela que você adquire por conta da boa alimentação, né? Sendo sarcasmo aqui, comendo né? super, né? É. E ele tinha todos os dias, ele tinha praticamente assim 100% dos dias dele, pelo menos uma alimentação era McDonald's. Coca-Cola era de litros e litros, né? E com 29, 30 anos ele adquiriu a diabetes. E muitas vezes nós vemos hoje, né? E muitas vezes hoje nós encontramos cristãos assim, né, onde se alimentam de porcarias, né, falando em conteúdos, né, conteúdos fracos, conteúdos ruins, conteúdos sem nutriente, rasos sem nutriente. Sim. Por que é um McDonald's? É um negócio bonito, gostoso rápido, ao paladar, você pega ali, gostoso ao paladar, mas que não te nutre em nada. Sim. Que só agride a sua saúde, principalmente num volume exagerado, né? Sim. Pessoas que estão viciadas nisso. Ele era viciado em McDonald's. Ele era viciado em fast food. Entendeu? Pessoas viciadas num crentez, num cristão, no cristianismo fast food. Aonde ela fica. E elas ficam o quê? Subnutridas, doentes, fracas, né? Sim. E ali ela tem, talvez, às vezes, uma boa alimentação a cada 15 dias, quando vai num culto. Sim. Uma boa alimentação a cada 7 dias, quando vai numa reunião, numa célula, numa reunião mais formal, mais forte. E a pessoa acha que está alimentada, que está se alimentando, né? E esse é a triste realidade de hoje, né? Então e ainda vou além, é uma boa alimentação que ele tem ali, mas que é uma alimentação que alguém preparou e colocou ali para ele. E qual é a diferença de você, por exemplo, fazer a sua alimentação em casa? Qual é a diferença de você preparar ali aquilo que você gosta de comer e fazer realmente ter o cuidado com a sua família e preparar aquilo que é a diferença de você ir buscar na fonte, de você ler a palavra, de Deus falar diretamente com você e aquela comida, como a própria Bíblia fala, a Bíblia diz o quê? Que a palavra de Deus é a medida exata das nossas necessidades. Ela se encaixa perfeitamente. Então, talvez aquela alimentação que você está recebendo só na igreja, só de domingo em domingo, aquilo ali também não é a medida exata, como você ir no nutricionista, no endócrino, fazer toda a preparação para você, e você, que é o equivalente ao que? A ter, de fato, uma vida de relacionamento, você e Deus. É você ir buscar as suas respostas em Deus. Porque a gente tem um problema, às vezes, dos pastores e líderes, que não é um problema deles, mas é o problema das ovelhas, que quando tem um problema, uma dificuldade, ou quando tem uma crise, o que ela faz? Ah, pastor, o que eu faço? Pastor, me dá uma palavra. Pastor, ora por mim. E ela vai lá e o pastor, às vezes, ali como pastor, que deve realmente aconselhar e cuidar, não, a palavra de Deus diz isso e tal, não, eu acho que nessa posição você tem que fazer isso. Só que as pessoas se acostumam que o pastor é um drive-thru agora, que você falou do McDonald's. O cara passa ali, pega uma palavra, pega uma orientação e sai e faz aquilo. E beleza, tem um homem de Deus te orientando, ok, é um cara inspirado. Mas e você? A tua busca? Eu lembro que eu estava na rodoviária. Eu tenho uma loja na rodoviária, né? Sou comerciante e tenho lojas na rodoviária do Plano Piloto, eu e minha família. E eu estava lá muitos anos atrás, minha mãe ainda era viva, trabalhava lá ainda. E aí cheguei na loja e minha mãe falou: "Ai, filho, ó, amiga minha aqui, fulano, esse é meu filho. Pastor." Eu falei: "Não, sou diácono ainda, calma, diácono ainda." Né? Mas para nossa mãe é sempre, né, um nível a mais, né? "Ora com ela aqui, meu filho, olha com ela aqui, ora com minha amiga aqui e tal." Eu falei: "Oro." Aí puxei ela num canto, né? Falei: "Como é que é o nome da senhora?" Ela: "Fulana." Eu falei: "Pai, em nome de Jesus, abençoa fulana, guarda a sua casa, sua vida, sua família." Fiz aquela oração normal, né? Orei, fechei o olho, orei. Terminei de orar, ela ficou olhando para mim assim. Aí eu: "Tudo bem?" Ela: "O que Deus falou com você?" Aí eu falei: "Comigo? Nada, e com você?" Tipo assim, ela queria, né? Depois eu entendi que ela queria que eu desse um reteté ali, que eu desse uma palavra de revelação. Dá uma profecia, que eu realmente falasse: hoje você vai pegar o ônibus tal, né? Tipo assim, vai encontrar tal coisa, vai cair. Né, quase isso. Deixa eu jogar aqui as cartas aqui, né? Mas as pessoas, elas estão esperando isso. Elas estão nessa ansiedade. E nós, como pastores, como líderes, como homens de Deus, né, como homens dessa geração, nós precisamos
E aí, meu irmão, tranquilo? Edmilson chegou aí. Puxa uma cadeira para você, meu irmão. O Cauã vai te mostrar onde é que tem. Pode ficar à vontade. E nós, como homens de Deus, nós precisamos realmente buscar em Deus, ensinar o nosso povo a buscar a Deus. Exatamente. Né? A Bíblia fala assim, ó, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Cara, e hoje as pessoas, elas até buscam a Deus, mas elas ainda não aprenderam a buscar de todo o coração. Sim. É importante você ter um líder espiritual, é importante você ter um mentor espiritual, uma pessoa que vai ser um moderador, Perfeito. até de Deus ali na sua vida, trazer graça, entendimento, sabedoria. Mas, cara, Deus precisa falar com você também. Perfeito. Esses dias essa semana eu estava conversando com um mentorado, né, com um discípulo meu, e aí ele, pastor, aconteceu essa situação, o que você acha que eu faço? Já botei para o advogado fazer isso, fazer aquilo, mas o que você acha? Eu falei, cara, o que você acha? Ele a pessoa errou, a pessoa falhou, né, e tal, isso me deu um prejuízo. Eu falei, qual foi o valor do seu prejuízo? Aí ele falou, R$3.000. Eu falei, tá, ele estava com a obra, o cara falhou na obra e ele teve um prejuízo de R$3.000 para consertar o erro da pessoa, né? Aí eu falei para ele, não, beleza, você tem razão, você está certo. Você pode buscar um advogado, você pode buscar, né, botar na justiça, resolver isso e tal. Mas isso vai se perpetuar aí por 6 meses, 8 meses aí, sei lá. Vai para um juizado de pequenas causas, vai fazer um acordo. Aí, se não tiver acordo, vai para o juiz a sentença e tal. A minha pergunta é, com o coração que você está hoje, vale a pena você ficar com isso preso por conta de R$3.000? É muito dinheiro, eu não estou menosprezando o seu dinheiro. Sim. Eu estou perguntando se vale a pena. O esforço, o desgaste, a pressão. Para mim, tem perca financeira que não vale a pena eu correr atrás. Sim. É melhor eu liberar e avançar, porque eu vou ganhar muito mais. O tempo e o esforço que você vai gastar com aquilo, você podia estar fazendo outra coisa e ter muito melhor. E eu falei assim, não, beleza, você está tudo certo, mas e se o juiz ainda achar que você está errado? Ainda tem essa prerrogativa. Sim. Por mais que você esteja tudo certo, por mais que você esteja na sua razão. Eu ano com a companhia aérea e eu tinha toda a razão, eu tinha testemunha e tudo, e no fim eu perdi. Olha só. Eu falei assim, e o juiz, eu ainda ganhei a causa em primeira instância, e aí veio um outro colegiado e disse, não, perdeu. E eu perdi no fim sem recurso. Eu falei assim, gente, não é possível, eu tinha razão, eu tinha testemunha, eu tinha tudo. Eu ganhei a causa, e num recurso eu perdi. Caraca. E eu falei assim, cara, e eu gastei um ano naquilo, e estressado, e preocupado, e ansioso, e advogado falando comigo, e fazendo processo, montando, recolhendo provas, para no fim, nada. Né? Aquilo ali não adiantou de nada. Eu falei assim, aí eu falei para ele, cara, eu estou numa vibe, não é numa vibe, né? Eu aprendi que, às vezes, o preço emocional é muito mais caro do que o preço financeiro, do que o custo financeiro. Sim. E aí, quando o custo emocional é muito maior que o custo financeiro, cara, eu tô fora, porque eu vou canalizar a minha energia para outra coisa. Né? E nós vemos hoje muitos homens, né, preso nisso. Sim. Preso numa decepção amorosa, preso numa decepção financeira, preso numa faculdade que não fez, preso naquilo que não conquistou, sabe? E aí eles se deparam ali parados, inertes, não conseguem avançar porque está preso no que poderia ter vivido por conta do que não recebeu, entendeu? Sim. Então, assim, e nós precisamos, cara, ir em Deus e entender que, como homens, Deus nos levantou, Deus te levantou, homem, para você ser âncora, para você avançar, para você realmente conquistar o que Ele tem para você. Só que, enquanto você não sustentar as suas decisões, você vai ficar preso em falsas memórias, em falsos quase eu vivi. Quase eu conquistei, quase deu certo. Ah, mas se eu tivesse casado com fulana, se eu tivesse ficado com ciclano, se eu não tivesse confiado, né, em fulano, teria dado certo. Deixa eu te falar, o que fez não dar certo foi a sua desistência. Continue avançando. Continue avançando. Eu lembrei de uma palavra aqui no livro de Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, Deus tem falado muito comigo nesse versículo, que ele diz assim que para que nós sejamos sóbrios, para que nós sejamos cuidadosos, né? E no versículo 16 ele fala assim, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Então, essa palavra remir, né? Remir o tempo, a remissão, se você pegar... O que significa remissão? Quando a gente fala de remir, né, a gente lembra do sangue de Cristo, lembra de libertação. Né? Eu lembro que na minha igreja, quando eu era pequeno, falava assim, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Né? A gente usava muito essa expressão. E a remissão significa o quê? Resgate. Significa você pegar algo que está cativo, preso, aprisionado, e você resgatar. Isso é remir. Por que a Bíblia usa esta palavra para o tempo? Remindo o tempo, porque os dias são maus. A Bíblia fala isso, e se você pensar no significado real da palavra, é o quê? Você resgatar, você tirar do cativeiro o seu tempo. Olha que doido isso. Por quê? Porque nós estamos escravos de coisas. A escravidão do tempo... outro dia eu ouvi uma pessoa falando, a moeda mais preciosa que existe hoje no mundo se chama tempo. É aquilo que é de mais precioso. Se você segura uma pessoa nesse podcast meia hora, cara, aquilo é um tesouro. Aquela pessoa fica meia hora ouvindo, porque nem isso. A pessoa às vezes coloca... eu vejo o pessoal assistindo série, assistindo filme em 2x no Netflix, bota em 2 vezes lá e vai assistir o filme. Caraca, eu nunca vi isso. O negócio virou isso. Meu Deus. Vídeo agora no WhatsApp, você pode botar em 2x lá. Áudio, quem é que ouve áudio em uma vez agora? Todo mundo bota o áudio no máximo acelerado possível. Então... as pessoas, elas querem rápido agora, não, vai rápido, não, tá demorando demais. Então, só que o nosso tempo hoje está escravo de um monte de coisa. A gente tem que remir o tempo. Nós vamos resgatar o tempo que está escravo de coisas que não nos acrescentam, que não tem valor, de fato. Quando eu voltei do Legendários, isso foi uma das coisas que Deus falou comigo fortemente lá, que foi o quê? Eu estava escravo de coisas que não me acrescentavam em nada. Para você ter uma ideia, olha que doido isso. Eu trabalho o dia todo, eu tenho minha família, eu tenho ministério, eu tenho tudo, e eu percebi que eu estava escravo do meu celular. Quando eu fui olhar, se você que está aí, pegar o seu celular agora, olhar lá, tem um negocinho que fala lá, tempo de uso. Sim. Já viu isso? Cara, é assustador. Tempo de uso do teu telefone. Você vai lá e abre e olha quantas horas, quantos minutos, sei lá, você gastou no Instagram. Quantas horas você gastou no TikTok. Quantas horas você gastou no joguinho. Cara, é assustador, Lucas. É assustador. Eu percebi e eu vi, não só percebi, teve dia, olha como é a escravidão que a gente não percebe. Teve dia na minha semana que eu gastei mais de 3 horas no joguinho. Num Candy Crush da vida. Não é nem jogo, um jogo massa pra caramba, não. Quebra-cabeça. Não, e a desculpa era o quê? Não, eu peguei meu celular aqui, eu tô na fila, eu tô passando, eu não tenho nada, tô na fila do banco. Não, eu tô não sei o quê. Eu tô esperando algo, aí eu tô jogando. Cara... E a vida passa e você não vê, né? A vida passa. E aí o que Deus me mostrou? Que eu era escravo desse joguinho. Eu era escravo da rede social. Eu era escravo do meu telefone. O meu tempo estava o quê? Cativo. E eu precisava o quê? Resgatar o meu tempo. Remir o tempo. E aí, o que foi muito, muito doido, eu decidi lá, enquanto eu estava lá no Legendários, eu falei assim, eu tô aqui sem celular, eu tô vivo. Eu tô tendo experiência com Deus, Deus está falando comigo, minha cabeça estava a mil, pensando em coisas, tendo ideias e tal, e Deus falando comigo, e a palavra falando comigo, e eu pensando em decisões que eu tinha que tomar e melhorar minha vida, minha família, sabe? Você viveu isso. Então, assim, eu falava assim, cara, eu posso ter tudo isso todo dia, só que tem algo roubando isso que eu estou vivendo aqui, que é o meu telefone. E aí eu tomei uma decisão, e quando eu voltei, eu chamei as meninas, minhas filhas, e a minha esposa, e chamei as 3 e falei assim, vocês vão me ajudar. Eu preciso da ajuda de vocês. Por quê? Porque o papai está escravo do telefone, do celular. E o que eu vou fazer? E eu falei assim, a partir de agora, de 8 às 18, que eu trabalho remoto, trabalho em casa, eu vou usar o meu telefone do trabalho, eu vou usar o celular e tal.
às 18 horas, quando terminar ali, eu vou colocar o meu telefone para tocar, vou colocar lá num canto, todo mundo já vai saber que se tiver uma urgência, me liga. Eu não vou olhar o celular. Eu não vou responder mensagem, eu não vou olhar. E falei para elas, o meu celular pessoal, eu não vou mais ficar usando em casa. Enquanto eu estiver com vocês, acabou. Meu celular vai ficar num canto. E aí eu falei isso e falei assim, e eu não vou mais jogar no celular, acabou. Vixe, aí elas... Eu falei, eu não abro mais. Legal. E eu tirei. E, cara, olha isso, olha o poder disso. Olha que pesado o que aconteceu. Para dizer, ou bom demais, né? Algo sobrenatural. Cara, a minha filha de 6 anos, quando eu terminei de falar isso, ela chorou. Eu falei, o que foi? E ela falou assim, eu tô muito feliz, papai, porque não vai mais ter celular em casa. Olha isso, cara. Minha filha de 6 anos. E aí, cara, eu vi nos olhos dela, eu falei, filha, me perdoa, porque o papai estava priorizando o celular, o joguinho, não sei o quê, e não vocês. E aí eu abracei ela e tal, ela chorou. E aí, o que eu percebi? Que mesmo no tempo de qualidade que eu tinha com elas, que eu falava assim, não, vamos ver um filme juntos, fazer uma pipoca e tal, e a gente senta aqui e assiste um filme juntos. Na hora que eu ligava o filme, eu estava no celular. Com a minha esposa, cara, olha que doido, eu vi a cena, né? A gente ligar uma série ali, uma televisão, e eu no celular de um lado, ela no celular do outro, cada um fazendo qualquer coisa e a TV passando a série, o filme. Falei, chega. Falei, amor, você vai abraçar que vai deitar no meu ombro, celular longe, e nós vamos assistir junto. As minhas filhas, mesma coisa. E aí a gente começou a fazer isso. Cara, eu tirei. O meu relacionamento com a minha esposa e com as minhas filhas, cara, mudou assim da água pro vinho. Pra você ver que ironia, né? O celular te aproxima do cara que tá a 10 mil quilômetros de distância, sim, mas te distancia de quem tá do seu lado, né? Cara, até na cama, velho, às vezes. Deitava na cama e cada um no celular. No momento que era para ser nosso, meu, da minha esposa, de estar ali, né, na intimidade, conversando juntos, a gente, cara, tava no celular. O meu celular, eu já tenho anos que não tem jogo nenhum. Não tem jogo. Não tem jogo, porque há uns 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu me peguei assim, e meus filhos pegavam meu celular e começavam a jogar e se perdia. Eu falei, cara, você sabe de uma coisa? Apaguei todos os jogos do celular. Não tem jogo. Você pode abrir aqui que não vai ter nenhum jogo, né? Mas são situações que você falou e eu sempre estou vigiando e se você deixar, acontece. Você liga a televisão, pega o celular e você se perde no celular. Sim. Né? E a gente tem que estar sempre vigiando e sempre priorizando, né? Aqui, isso é o foco, né? Andar em ser sóbrio, sim, andar com cuidado e remir o tempo. O foco, ele faz isso com você. Ele reme o seu tempo, ele te faz andar com cuidado, cuidadoso, e ele faz você andar sóbrio, né? E terminando esse sobriedade. Exemplo, cara, aí a Mariana passou uma semana, cara, aí foi a minha vez de chorar. Ela fez um desenho para a escola. E o exercício da escola era assim, desenhe alguém importante para você e explique por que você fez esse desenho. E aí ela me desenhou. E a Mariana me desenha desde os 2 anos de idade, sei lá. Ela me desenha, sempre desenhou. Pela primeira vez, cara, ela com 6 anos de idade, ela fez um desenho de mim, que eu não estava com o celular na mão. Todos os desenhos da Mariana, desde os 2 anos de idade, eu tô com o celular na mão. Caraca. Olha que louco, cara. Que forte, né? E ela me desenhou sem o celular na mão e com um sorrisão grandão, que ela fazia um sorrisinho pequenininho assim. Sim. E ela fez um sorrisão aberto, grandão, e eu com as mãos levantadas e eu sem celular na mão. Quando eu vi o desenho, eu comecei a chorar. Ela falou, não gostou, papai? Eu falei, filha, eu amei. Eu falei assim, por que você me desenhou assim? Aí ela até falou assim, eu desenhei o papai depois de voltar do Legendários. Né? E aí eu falei para ela, não, filha. Aí eu falei, cara, glória a Deus. Tal. E eu expliquei para ela que foi, não é o Legendário, mas Cristo fez uma mudança na minha vida que mudou o meu foco. Ali eu tive aquela experiência que transformou a minha maneira de ver, né? E priorizar de fato as coisas que são prioridade. É voltar à essência, é tirar aquilo que é distração, é tirar aquilo. Cara, o meu foco no trabalho. O que eu comecei a produzir no trabalho, cara, você não tem noção. Porque o que eu fazia? Eu estava no computador, mas o joguinho estava aqui. Sim. Às vezes eu estava numa ligação e eu estava jogando.
Porque, não, tentando resolver um negócio. Não, enquanto eu estou resolvendo, isso não me atrapalha, cara. Isso me destruía, cara. Total. Então, hoje, graças a Deus, é uma luta diária. Mas é aquele negócio, cara, eu não vou voltar e que o meu tempo fique escravo de novo. E para você que é hater do Legendários, né? Que tem dificuldade, que se sente aí às vezes atacado, né? Primeiro, se você se sente atacado pelo movimento, eu quero te pedir perdão. Eu acredito que às vezes uma pessoa bem intencionada te feriu, te machucou, te convidou de uma maneira errada e isso fechou seu coração. Ou alguma imagem, alguma reportagem, alguma coisa pode ter fechado seu coração. Então, como pastor, como legendário, como amigo, eu quero te pedir perdão, né? E segundo, nós estamos ouvindo aqui um relato de um cara com 37 anos de evangelho, de Jesus, de Cristo, um homem bem casado, um homem pai de 2 filhas, um homem bem empregado, né? Se tivesse tido só, não é que mudou, mas é porque a chave foi virada. A chave foi virada. Né? Então eu acredito que o movimento, né, que o Legendários, ele vira algumas chaves que de alguma maneira, alguns vícios que parece não afetar ninguém. Sim. Sabe? Mas que tá ali, ó, comendo a nossa família, que tá ali impedindo a gente de dar um passo, de crescer, de dar um passo a mais, de dar um fruto. Você tá crescendo, só que você tá crescendo muito a menos do que você poderia. Você falou aí do seu trabalho, né? Né? Você tá bem com as suas filhas, só que você tá muito aquém do que você poderia, né? E é engraçado que o simples fato de você pedir perdão, o simples fato, que não é tão simples assim, tá? De você apagar os jogos e falar assim, eu não vou fazer mais isso, esse vai ser um novo Rafael, essa vai ser a nova realidade dentro de casa, cara. Impactou a sua filha de uma maneira extraordinária, né? Toda a minha família, e foi algo na minha esposa, nas minhas filhas, e para fora, né, de casa, nos meus irmãos, na minha mãe, nos meus tios, na vida do meu cunhado, que foi pro Legendários depois. Foi algo assim que começou a crescer porque houve uma decisão, que essa decisão foi pautada em entender que eu não era bom. Esse é o ponto. Porque eu não queria ir pro Legendário, de jeito nenhum. Eu fui, porque eu fui encher o meu saco para eu ir. E ficaram falando e tal. E eu ainda falei, eu não vou, porque estão me enchendo o saco, é aí que eu não vou mesmo. Porque eu sou assim também. Eu falei assim, não, para de perturbar, eu não vou. Eu não vou de jeito nenhum. Aí eu firmo o pé e falo assim, não vou. E aí, só que aconteceu um negócio muito interessante, porque cara, tenho muitos anos de ministério e eu já fui pastor de igreja, estive à frente de igreja e eu sempre cuidei de pessoas, eu sempre preguei para as pessoas, sempre discipulei pessoas. E aí alguns amigos foram e eu muitas vezes ia falar com eles sobre Deus, sobre a palavra, sobre princípios e tal. E aí eu começava a falar alguma coisa, mas você não foi pro Legendário. Eu falei, cara, não é possível, cara. Agora eu preciso ir pro Legendário para ser crente. Agora eu preciso pro Legendários para andar com Cristo ou para ter autoridade para falar alguma coisa. E eu fui ficando irritado com aquele negócio. E aí tinha gente sem sabedoria também, que falava um monte de coisa errada e que estava viajando na maionese. E eu falei assim, não, eu vou então nesse negócio. Que aí eu vou lá, eu vou ver como é que é, e aí eu vou ver as coisas que estão erradas lá, e eu vou ver isso e aquilo, agora e eu vou olhar. Eu vou ter munição, e eu vou ter autoridade para falar, porque eu vou falar, não, eu fui, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é besteira, isso aqui é verdade, isso aqui beleza, mas isso aqui não. E aí eu fui nessa cabeça. E eu falei, na semana, eu falei para Priscila, eu falei assim, amor, eu não vou, porque eu não preciso disso. Ó, eu não preciso disso. E a minha frase foi, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um homem de Deus, eu sou blá, 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 eu. Essa era a minha cabeça. E aí, cara, você chega ali, e aí eu cheguei, cara, e Deus começou a falar comigo, e Deus começou a falar comigo, começou a me moer e quebrar mesmo o vaso para fazer de novo. E aí eu fui, cara, destruído ali em Deus, não é destruído. Ninguém me bateu, ninguém me machucou, mas o confronto que eu tive comigo mesmo e o confronto que eu tive diante da imagem de Cristo, olhando para Cristo, eu falei, eu não sou cristão, velho. Eu falei assim, eu tô todo errado. Por quê? Mesmo porque eu achava que eu era muito bom. Eu achava que eu tava, tá tudo legal, tá tudo certo, tá tudo bom, só que não tava. E aí, qual o confronto que veio para mim? Tem um versículo na Bíblia que falou muito comigo, que
vem um discípulo de Cristo e fala para ele assim, bom mestre. Já viu? Fala assim, bom mestre. E Jesus vira para ele e fala assim, por que você está me chamando de bom? Bom só existe um, que é Deus, que está no céu. Aí eu falei assim, Jesus vira para o cara. Jesus Cristo. O Filho de Deus, o Salvador, o Messias, num corpo terreno, ele entende que ele não é bom. Que ele fala assim, cara, eu sou isso aqui. Eu falei, não, bom é Deus. Aí eu vou dizer que eu sou bom. Eu vou dizer que não, eu sou um bom. Eu não sou nada, cara. Nós somos pó. Nós somos, nós em Deus, quando nós estamos em Deus, posicionados em Deus, derramados em Deus, aí sim, Deus nos levanta para a honra e glória dele. Deus nos coloca em posições para que nós sejamos luz, para que a gente faça diferença na vida dos outros, para que sirva de testemunho. Mas eu por mim, você por você, não somos nada, cara. Nós somos pó. Então, eu olhei e aquele confronto, eu falo que foi assim, para mim, se for para resumir em uma palavra o Legendários, é confronto. É como se colocasse um espelho na minha frente. Eu não sei se você já teve a sensação de ficar olhando para alguém que você conhece há muito tempo, sem parar. Aí começa aquela cara da pessoa, começa a mudar. Eu não sei se alguém já teve isso. Mas eu olho para a pessoa há muito tempo assim e falo, cara, essa pessoa não tinha visto que ela é assim. Né? Esse nariz dela, esse olho. Você ficou olhando assim. Foi mais ou menos isso. Porque foi como se colocasse um espelho na minha frente. E eu começasse a olhar para mim sem parar. E aí passou um tempo. Ali, eu olhei e falei assim, eu não conheço essa pessoa. A imagem que eu tinha de mim não era a realidade. Eu tinha uma imagem que eu achava que era bom. Quando eu olhei, cara, eu falei assim, bicho, eu tô todo estragado, cara. Isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está ruim, isso aqui está fora, isso não está no propósito, isso não é cristão, essa minha atitude no trabalho está errada, essa minha atitude em casa, com as minhas filhas, tá... E eu comecei a ver e eu falei, cara, eu preciso mudar tudo na minha vida. E aí, de repente, depois de ver essa imagem daquele monstro que eu vi, eu vejo Cristo. E aí fala assim, não tem nada a ver. Eu estou muito longe daquilo ali, eu preciso buscar muito para eu ficar parecido com Cristo cada dia mais, né? Porque a gente vai se aperfeiçoando para ficar parecido com Ele. E aí, cara, foi esse o confronto. E aí eu tomei decisões, cara, em todas as áreas. Não teve uma área da minha vida que eu não olhei e falei assim, preciso mudar. Ministério, família, trabalho, paternidade, casamento, sabe? Tudo. E aí eu entendi. Tinha uma música muito antiga, que as pessoas gostam muito, a igreja ama essa música, e eu não gostava da música. Eu me irritava a música. Que a música fala assim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. E aí eu falava assim, não é tudo. Eu ficava indignado, não é tudo. Calma, não precisa mudar tudo. Eu tô bem, tem coisa boa em mim. Não é tudo ruim. Olha a arrogância, né? O orgulho de falar, não, tudo. Não precisa mudar tudo. Algumas coisas sim, mas não é tudo. E eu ficava irritado. E aí eu falei, cara, meu Deus, eu preciso mudar tudo. Eu falei, eu tô todo errado. E aí, realmente, é entender que, cara, o que nós temos de nós, a única coisa que nós temos bom em nós é Cristo. É o Espírito Santo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho algo de bom para oferecer. Se Ele não estiver, se o Espírito Santo não estiver em mim, se eu não estiver todo dia enchendo do Espírito, cara, nós somos tudo torto. Né? Somos. Tem um monte de coisa. E essa é a força do movimento, né? Essa é a força do Legendários hoje, porque ela resgata isso em nós, às vezes, valores que nós achávamos que estávamos ali no ciclo correto, né? E a manada foi levando a gente foi sendo roubado e a gente foi sendo afastado ali das pessoas que estavam do nosso lado. E decisões que a gente, não é que a gente não tomava, porque a gente foi camuflado. Ficou camuflado. Ficou camuflado e a gente achou que era o normal, né? É aquilo que fala, né? É mais fácil o diabo te deixar dentro da igreja morno, frio, sei lá, e achando que tá tudo bem, tudo bem, do que te levar lá para fora. Isso aí.
É isso. E nós precisamos... E que bom que você entendeu isso. E é justamente sobre isso, né? Você escolheu o seu difícil. Falou, cara, esse aqui é o antigo Rafael. Essas antigas atitudes eu vou mudar. Ela pode até parecer que não está agredindo, não está machucando ninguém. Pode até parecer ser atitudes boas, né? Mas aos poucos ela vai me afastando da minha esposa, me afastando dos meus filhos, me afastando do meu propósito em Deus, me afastando da minha produtividade no meu trabalho, do homem que eu nasci para ser. Né? E o Legendários, assim como na minha vida, na sua vida e na vida de centenas de milhares de homens aí, né? Hoje, eu tenho certeza que trouxe essa essência de volta, entendeu? Trouxe essa visão de volta. É você olhar para você e falar assim, cara, esse cara precisa ser mudado. Sim. Essa atitude precisa ser mudada. E isso é você escolher o seu difícil e sustentar a sua escolha. Eu escolhi ser esse novo homem, eu escolhi tomar essa nova posição, eu escolhi caminhar por esse caminho, né? E muitas vezes não é o natural, né? Não é. Muitas vezes natural, não é. Na maioria das vezes. Não é o Não impulso natural. Foi a coisa que eu falei com a Priscila. Um dia ela falou assim, mas você falou assim, você às vezes fala que a gente é prioridade, mas não é porque você às vezes está focado em outras coisas. Eu falei, verdade. Eu falei assim, a questão de vocês serem minha prioridade ou da minha família ser minha prioridade não é um impulso natural meu. Não brota, nossa, isso aqui é a minha essência do Rafael, não. Mas é uma decisão que eu tomei. E a minha decisão é que vocês sempre serão a minha prioridade. A minha decisão é que Cristo sempre vai estar no centro. A minha decisão é que eu não vou voltar a pecar nas coisas que eu pecava. A minha decisão é que daqui em diante a minha postura é essa. Ou seja, o meu natural, a minha vontade, muitas vezes não é fazer aquilo. Mas eu tenho uma decisão e eu vou sustentar essa decisão e eu vou fazer mesmo que eu não queira. Né? O apóstolo Paulo falava sobre isso. Ele fala o quê? O bem que eu quero... O mal que eu quero fazer, né? Aliás, o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Olha que doido. Né? Ou seja, eu quero fazer o bem, mas eu não... Né? O meu impulso carnal é não fazer. Então você pode até... E é aquela coisa... Nós precisamos lutar contra a carne. Nós precisamos lutar contra a nossa vontade, contra aquilo que eu muitas vezes quero fazer e tomar uma decisão, como você falou, que é difícil. É difícil, mas vale a pena. Não é uma boa intenção, né? É você sustentar a sua decisão. A sua decisão. Mas a minha intenção, cara, a sua intenção não vale nada. Eu estou sentindo isso. A sua intenção não vale nada, o seu sentimento não vale nada se ela não for sustentada pela sua decisão. Perfeito. Entendeu? Então nós precisamos realmente sustentar debaixo da nossa decisão de sermos homens íntegros, verdadeiros, honestos, de ter um só casamento, um só Deus, um só ministério, Amém. De sermos fiéis naquilo que nós nos propomos a fazer, entendeu? De iniciar e terminar a jornada, porque nós vemos muitos homens hoje que ele é muito bom para iniciar. São campeões de largada, mas são, irmão, péssimos de chegada, de finalizar, entendeu? Sim. Então, homem, seja um campeão de largada, largue, saia, mas chegue até o final, sustente até o final as suas decisões, né? Que a sua família possa olhar para você, a sua esposa possa ter, encontrar a verdade em você, encontrar realmente... a gente vê muitos casamentos fracos porque a esposa não vê sustentação no marido, não entende... Acha que em qualquer momento ela vai ser largada. Sim. Em qualquer momento aquele casamento vai se desfazer. Em qualquer momento ela vai se ver com seus filhos e o cara no mundo louco, entendeu? Sim. E o cara jogando tudo pro alto. Ou o cara sustenta um casamento assim para poder ter um poder na mão. Entendeu? Não, qualquer coisa a gente larga, qualquer coisa toca o foda-se aqui, meu irmão. Ser homem é muito mais do que isso. Sim. Ser homem é sustentar as suas decisões, é cuidar da sua casa, é mudar o que precisa ser mudado, né? É se deixar ser transformado por Jesus, por Cristo, né? Por Jesus e realmente avançar. Rafael, estamos finalizando. Foi muito bom o nosso papo. O dia inteiro, né? Meu irmão, o bom aqui é que a gente vai indo. Quando eu decidi montar esse estúdio aqui em casa, foi justamente para isso. Para não ficar preocupado com os minutos. Não, calma aí, tem que parar e acabar isso. Não, então a gente chega, toma um café, faz uma oração, busca em Deus sabedoria e graça e
e Deus ele conduziu o nosso podcast, né, para tudo que a gente falou e viveu aqui. Deixa suas considerações finais. Né? Dia 9/8 nós vamos ter o Na Brasa. Você já participou do Na Brasa, né? Então deixa seu depoimento aí. Banheira também. de gelo. Não, cara, glória a Deus por esse momento. Eu vou até pedir mais um café. Opa! A gente movido a café aqui, né? Glória a Deus por esse momento. Como eu falei no início, eu muito feliz e muito honrado de participar desse momento. E mais feliz ainda agora, depois de... Às vezes a gente chega assim, como é que vai ser? Não sei o que eu vou falar e tal, mas é aquilo. O Espírito move e a gente vai ficando cada vez mais alegre aqui, mais feliz, e as coisas vão acontecendo. E a gente sabe que é Deus que está falando e conduzindo, e até nas perguntas, nas considerações, eu falo uma coisa, ele já estava pensando naquela coisa, já escreveu o que eu falei. Né? Então é muito louco. E o que... Você falou de casamento, cara. O casamento, a família... é a base, a estrutura da sociedade. E os casamentos hoje estão fracos por causa dos homens que estão fracos, que perderam suas armaduras, que perderam suas posições, que largaram a espada de defender suas esposas, suas casas, suas famílias, seus filhos. E assim, e é isso que você falou, as mulheres hoje não veem nos seus maridos a estrutura. Não vem o alicerce que precisava ser. A Bíblia fala que o homem ele deve ser para sua esposa, ele deve amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, de entregar sua vida por ela. E entregar sua vida é em todos os sentidos. É você priorizar a ponto de, cara, você abrir mão daquilo que é o que você queria fazer pela sua esposa. Porque se sacrificar, dar a sua vida, entregar a sua vida pela sua esposa, pela sua casa. Né? Uma vez um pastor meu perguntou assim, e se você tivesse numa situação que tivesse a sua filha e tivesse a sua esposa e você só pudesse salvar um deles, o que você faria? Cara, eu entrei numa crise, porque eu falei assim, cara, eu vou salvar minha filha. E ele falou, você está errado, porque você devia dar a vida pela sua esposa. A sua esposa é quem vai ficar com você até o fim. Mas o filho veio de mim. Meu amigo, você tem uma aliança que você falou até que a morte nos separe até o fim. Você declarou que você estaria do lado dela todos os dias até o final. Não tem esse negócio de, mas veja bem. Não é veja bem, não. Você precisa estar disposto a dar a vida pela sua esposa. Entregar a sua vida por ela. Por quê? Porque aí o resultado disso ele é natural. A dedicação da esposa, a entrega, o amor dela... ele está baseado na entrega do marido. Se você dá a sua vida pela sua esposa, eu tenho certeza que as coisas vão mudar dentro da sua casa. Porque a tua esposa precisa ver força em você. Precisa ver sustento, precisa ver atitude, precisa ver decisão, precisa ver o cara que se posiciona e que sustenta as escolhas e que não joga a culpa na mulher. Não, mas aconteceu isso porque você... Não, é a minha responsabilidade, é a minha decisão, é a minha casa, é a minha família. E eu sustento a minha família aqui, ó. E eu dou a vida por ela. Então, entregar sua vida como Cristo entregou a vida pela igreja. Né? Deus tem levantado a gente, para terminar, a gente tem falado sobre casamento, a gente tem falado para casais, a gente começou um movimento que a gente chama Casamento na Essência, né? Que é voltar à essência do que de fato é o casamento, porque as pessoas não sabem mais, as pessoas perderam o foco. Casamento para as pessoas, eu conheço a pessoa aqui, a gente vê de qual é, a gente vai morar junto e aí se não der certo separa. Isso não é casamento. A essência do casamento, cara, é algo sobrenatural. Então a gente começou isso e a gente tem chamado casais e a gente tem levado, porque eu falei para minha esposa, nós temos um tesouro dentro da nossa casa. O que nós temos aqui de aliança, de filhos, como nós criamos as meninas, o que nós temos aqui dentro de casa é algo que a gente foi olhar em volta. Até nossos irmãos de igreja, cara, as pessoas não têm isso. É isso. As pessoas não sabem mais. É isso. Então, eu falei para ela, nós precisamos deixar Deus nos usar, tirar isso que está aqui ou que está aqui dentro, que a gente está guardando para nós, porque nós temos muito. Cara, às vezes uma palavra que a gente dá de 5 minutos, cara, numa reunião dessa, muda a vida de um casal. Transforma uma família. Então, voltar à essência. Ministério, paternidade, marido, casamento. Cara, em nome de Jesus,
que a gente possa voltar à essência de pegar ali na base, na estrutura do evangelho. Isso é muito forte, né? Porque você... É a parábola dos talentos, né? Você tem os talentos na mão, você está cuidando daqueles talentos, mas você não multiplica ele. E aí você cria a sua filha num padrão assim... High ticket, né? High ticket. Aí ela vai e casa com zero à esquerda. Porque a sociedade está toda... Porque a sociedade está assim. E você não fez nada para mudar o que estava à sua volta. Só mudou dentro de você. Perfeito. Então nós, em vez de reclamar, foi o que você fez, em vez de reclamar, de apontar, assim, cara, eu tenho esse tesouro, eu posso multiplicar isso. Nós temos muito para oferecer. Muito. E aí eu te pergunto como que a pessoa que está nos assistindo, que se interessou aí em estar perto, em conhecer e aprender mais sobre casamento, pode te encontrar? Perfeito. A gente tem o Instagram, né? O meu Instagram, que deve estar aparecendo aí. Em algum lugar vai aparecer. Está aparecendo aí o meu Instagram. E a gente criou um Instagram também do Casamento na Essência. O seu Instagram é Rafael? Rafa Vidal DF e @Casamento na Essência. É o desse movimento que a gente está fazendo. E o objetivo é esse. A gente tem as lives ali no Instagram que a gente faz para falar sobre casamento e a gente tem a reunião presencial, onde a gente junta os casais, a gente faz uma mesa, faz um jantar, um almoço, alguma coisa, e ali a gente compartilha experiências, testemunho, a gente fala do que Deus tem feito na nossa vida, de tudo que a gente já viveu, essas experiências de testemunho do namoro, do casamento, Sim. de tudo que a gente passou com os filhos também, as experiências que a gente teve, né, da gravidez, né, a gente teve 2 abortos antes de ter as meninas e isso para nós nos forjou e nos fortaleceu muito a nossa fé em Deus e a nossa decisão e vieram os milagres aí que são as meninas e tudo isso a gente tem compartilhado e a gente tem acolhido esses casais e tem gente que é da nossa igreja, tem gente que é da nossa equipe, tem gente que não é de igreja nenhuma, Sim. tem pessoas que são de outras religiões, mas que estão indo e nos encontrando e ali elas têm encontrado um ambiente de força, de refrigério, de restauração, de abraçar, né? de as pessoas se conhecerem e terem outras pessoas por perto ali que estão no mesmo propósito. E é isso, cara, é sobre Cristo. É sobre a palavra, é sobre resgatar a essência, é sobre fortalecer o homem também. Né? Então a gente já faz um bem bolado ali, já pega o cara do casamento na essência, já joga na brasa. O cara, como você falou, já vai lá na banheira de gelo, primeiro pega fogo, depois vai no gelo. Eu fui pro Na Brasa, gente, sobrenatural, incrível, maravilhoso isso que Deus te deu como estratégia. Fui pra banheira de gelo. O que você acha daquele irmão? O que você acha daquele irmão que não foi ainda, hein? O que a gente faz com aquele irmão? Rapaz, dá uma chacoalhada no cara aí. Primeiro põe ele no gelo, deixa ele no gelo um tempo, afoga. Vamos fazer o contrário, né? Vamos fazer o contrário. Faz ao contrário, vai no Na Brasa. Né? Mas é muito massa, porque eu também eu tava sem coragem de ir. Aí veio o Leonardo lá, falou, não, você vai, eu fui, não sei o que, fazendeiro. Falou, você vai e tal. Eu falei, rapaz, eu não trouxe nem roupa. Ele, toma roupa. Toma. Me deu a roupa. Tá resolvido. Falei, caramba, me deu uma bermuda lá. Eu falei, eu preciso ir na banheira de gelo agora. Aí na hora eu falei assim, cara, eu não vou dar conta. Eu falei, cara, acabei de passar no Legendário, eu dei conta. Eu falei, não existe isso, cara. Deus vai me... Aí eu fui, cara. E ali naquele momento, cara, eu sei que eu entrei e falei, vou sair. Na hora que eu entrei, eu falei, sai. Mas comecei a ficar, falei, não, fica aí, fica mais um pouquinho. Cara, aí ele falou, você quer que eu fique falando o tempo? Eu falei, não, só vai. Cara, comecei a orar ali. E comecei a orar. E aí comecei a orar pela minha família. E comecei a orar pelo meu casamento, pelas minhas filhas e tal. Cara, eu fiquei 10 minutos na banheira de gelo. Sinistro. Sem ver. Aí na hora que me tiraram, deu 10 minutos. Eu falei, sério? Aí, cara, caramba, 10 minutos. É a primeira vez que você vai? Eu falei, é a primeira vez que eu vou. Nunca tinha ido. Eles falaram, caramba, 10 minutos na banheira. E eu falei assim, cara, é aquilo. Eu entendi que em Deus, de fato, em Deus nada é impossível. Nada. Porque eu fui pro Legendários, eu tinha um problema na coluna. Um problema na coluna muito sério, que eu lutava mais de 10 anos com isso. Daí não encontrava cura e sempre com dor. E eu fui para lá e eu entendi, isso é muito louco, eu entendi a responsabilidade que eu tinha naquela doença.
Porque eu vinha reivindicar a cura, né? Falar para Deus, não, Deus vai ter que me curar. Ah, não, porque Jesus já levou sobre si e tal, então eu mereço e tal. A minha cura está em Deus. Amém. Mas eu não mereço. E aí foi quando eu entendi lá que Deus me quebrou no orgulho, né? Tudo aquilo de eu sou. E aí Deus me quebrou. E eu falei assim, a responsabilidade é minha. Eu era obeso, Lucas me conheceu desde que eu era bem grande. Né? Então, eu era obeso, eu passei a vida inteira sem fazer uma atividade física, a vida inteira. Nunca fiz uma atividade física. E aí eu falei para Deus, eu adoeci e a responsabilidade é minha, porque eu causei isso. Mas eu peço a Deus, eu falei, Deus, eu te peço misericórdia e graça. Graça é o favor que você não merece. Sem merecer. E aí eu falei, misericórdia e graça. Deus, eu entendi. A responsabilidade é minha. Se o Senhor quiser me curar, eu vou servir de testemunho. E aí, cara, foi assim, Deus tirou com a mão, velho. Caraca, foi embora. E depois que eu voltei, eu não conseguia caminhar 15 minutos sem dor. Hoje, eu corro todos os dias. Caracas, hein? Eu passei a correr 5 quilômetros e sem dor. E eu falei, glória a Deus. Deus, nada é impossível para Deus. Não existe impossível para Deus. A questão é você entender, é você sair do deserto, né? É isso. É você entender por que você está no deserto. Eu estava no deserto, eu estava naquela doença. Por quê? Porque eu não tinha entendido que a responsabilidade era minha e que a minha cura vinha através de graça e misericórdia, favor que eu não merecia. Jesus conquistou na cruz, sim, mas foi pela graça, não porque eu sou bom. E aí isso serve de testemunho para eu poder dizer para outras pessoas, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, uau, cara, é Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Você que ficou até aqui... Vai no Na Brasa. Eu esqueci de falar do Na Brasa. Vai no Na Brasa. Valeu. Mas assim, uau. Que podcast, que episódio. Você que ficou até aqui, se eu posso te dar um conselho, volte e reassista, né? Porque é muito impactante. Ó, eu estou aqui com as minhas anotações de sempre. Esses podcasts vão virar um livro, se preparem, porque tem muita coisa boa. Inclusive, eu estou escrevendo um livro, vem um livro aí, se prepara. Acredito que em 2 meses eu finalizo ele, porque muita coisa na cabeça, eu escrevo e reescrevo. E Deus é bom, mas eu quero te pedir de novo, compartilhe. Né? Envie para os seus amigos, para sua família, para sua casa, envie para o seu pai, para sua mãe, envie nos grupos de WhatsApp, aquele grupo que não serve para nada, sabe? Que é um grupo inútil. Torne esse grupo útil, né? Traga uma utilidade pública e boa para esse grupo. Compartilha lá. Fala assim, meu amigo, assista aí. Eu tenho certeza que você vai ser impactado por esse podcast. Rafa, muito obrigado. Muito de coração mesmo por você ter vindo aí, ter aceito o convite. Né, estar conosco. Vamos marcar mais vezes para estarmos juntos aí. Trazer, né, a sua esposa e a gente falar sobre casamento. Não, vai ser incrível. Vou trazer a minha também, a Abigail, a mulher mais fantástica desse mundo, maravilhosa. Depois e aí da minha. coloca as mulheres aí. A gente vai falar muito sobre casamento. Casamento é muito importante. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Curta, compartilha, comente. Bote aqui o nome da pessoa que você queira, aqui o convite para estar aqui no próximo. Que eu vou, quem sabe, né? Se ela passar no crivo, né? A gente traga ela aqui e vamos que vamos. Deus te abençoe. Um abraço. Obrigado.